Em muitos lugares, infelizmente, isso aqui é uma outra polêmica, na maioria das igrejas tem uma escadinha, que não tem nada de Bíblia nessa escadinha. Primeiro você é cooperador, depois você é diácono, depois você é isso, depois você é aquilo, vai subindo, vai subindo. É uma escadinha, eu não sei onde que eles inventaram. Uma escadinha ministerial, né? Uma escadinha ministerial, que eu não sei aonde que acharam essa escadinha na Bíblia, que quem está aqui embaixo tem um sonho, chegar lá em cima. Pastor, todo mundo? Não, tem exceções. Mas todo mundo sabe que... É que o próprio Paulo diz que quem almeja o episcopado boa coisa faz também. Mas o episcopado é o quê? É a escala ministerial, né? O chamado, a vocação. Não é o episcopado, não é isso? Então o que seria o episcopado? Episcopado, o bispo, eu chamo de o bispo. O bispo, ele não é uma unção. O bispo é um cargo eclesiástico. Que diferente do pastoreio, do apostolado, do ministério profético, evangelístico e de doutor, é algo que eu posso desejar. E posso ser bom nisso, posso treinar para ser. Segundo a própria palavra de Deus, aquele que deseja isso, deseja uma coisa excelente. Quem que é o bispo? O bispo é o líder da organização. O bispo, ele é... Não seria um ministério? Não, no sentido de trabalho, sim, porque ministério... Sim. Eu não digo na questão do ministério falado pela Bíblia, mas no sentido de trabalho. É um trabalho. Não é uma vocação, não é um chamado? Não, chamado não. Não é? Não, é um ministério sobrenatural, não. É um trabalho. É um trabalho eclesiástico, uma função eclesiástica. Não é uma unção. Não é uma unção. Deus ungiu você para ser bispo. Não. Qualquer um do presbitério... O que é o presbitério? É outra polêmica. Presbitério não é aquele irmão que é consagrado a presbítero na igreja. É um conjunto. Não, exatamente. Presbitério é o conjunto dos 5 ministérios. O governo da igreja. Aquilo ali é o presbitério. Qualquer um dentro deste governo que tenha essa capacidade e seja reconhecida pela igreja... pode ocupar essa função administrativa, que é a função do bispo, que significa primus inter pares, o maior entre os iguais, pastor de pastores, aquele que lidera aquela organização. Esse é o bispo. Esse é um problema que traz frustração para o coração de muitos pastores no Brasil e no mundo. O quê? O cara tem um chamado pastoral, mas ele não é bispo. O que é o pastor? O pastor é aquela pessoa que nasceu para cuidar de gente, de almas. Sim. Ok? Uhum. Não necessariamente ele é um administrador. Não necessariamente ele entende de gestão de finanças. Não necessariamente ele entende de eventos, promoção de eventos. Não necessariamente ele entende de muitas coisas que um líder de uma organização tem que entender para ser bem sucedido. Aí o cara ele é pastor de gente, ele é pastor de pessoas. Ele é um pastor, ele tem uma unção pastoral, mas não tem capacidade natural, administrativa nenhuma. E ele sente que ele não tem chamado, porque a igreja não cresce, as coisas não andam, não funcionam. Ele fica, Deus não me chamou, não. Deus não me chamou, olha como é que está o fiasco, a igreja está devendo a Deus e o mundo, a igreja está numa situação terrível, e ele pensa que ele não tem chamado pastoral. Não, varão, você tem chamado pastoral, você só não é bispo, você só não tem competência administrativa. Mas pode aperfeiçoar? Pode aperfeiçoar, pode treinar, pode fazer curso para você se tornar um bispo. Quer ver um grande bispo, que muita gente não gosta dele, mas é um grande bispo, talvez nem sei se é pastor, mas bispo ele é, Edir Macedo. Cara com a mente brilhante, sabe? Um empresário nato, porque o bispo ele tem que ser empresário. Ele tem que ter aquela visão de empreender. Ele tem visionário. Ele tem que ser visionário, ele tem que ter antevisão. Ele tem que saber fazer eventos, ele tem que saber fazer gestão. A igreja tem que ter gestão. A igreja, a organização. Existem 2 partes da igreja, o organismo e a organização. O organismo, quem cuida dele é Jesus. A igreja, pessoas, quem cuida... Agora, a igreja, organização, CNPJ, se não tiver um bispo competente, com capacitação, não é sobrenatural, não. É natural mesmo. Competência humana. Claro que quem dá essa competência também é Deus. Mas para isso não deveria também, além de tudo, ser chamado por Deus para tal? Tem que ser chamado por Deus. Um bispo que não seja nem profeta, nem pastor, nem evangelista, nem doutor, nem mestre, ele é ilegal. Ele é um usurpador. Ele não deveria estar ali. Ele pode ter toda a competência do mundo. Ele pode ser uma... Inclusive, eu tive uma experiência fantástica. Eu estava pregando na cidade de Counis, estado do Mato Grosso. E foi uma noite incrível. Paralítico andando nesse dia. Um monte de almas, uma multidão de almas se entregando para Jesus. E, de repente, veio para frente um homem, um senhor já, cabelos grisalhos,
devia ter ali os seus 50 anos de idade, 50 e alguma coisa. Quando esse homem veio para frente, a igreja pipocou, assim, sabe? Deu glória e tal. E eu falei, esse cara deve ser muito amado pelo povo. E aí o pastor da igreja falou no meu ouvido que ele era um dos homens mais ricos daquela região. Uma região rica, uma região que mexe com exportação de madeira para o mundo todo. E aí esse homem chamou o pastor da igreja, que é meu amigo, o pastor Gilvan, chamou ele no cantinho do altar lá e cochichou no ouvido dele algumas coisas, e lá veio o pastor falar comigo. Muito feliz com o que tinha acabado de ouvir. Ele naquele dia estava dando uma oferta para a igreja de 20 mil reais e falou assim, olha, eu nunca senti na minha vida o que eu senti ao ouvir esse menino pregar. A minha vida inteira, tudo que eu conquistei, tudo que eu sou... Não, olha, eu nunca senti uma alegria, algo sobrenatural, igual eu senti hoje. Eu tenho dinheiro, mas não tenho paz. Eu tenho dinheiro, mas não tenho alegria. Eu tenho dinheiro, mas... E eu quero... Hoje eu determinei no meu coração que eu vou vender tudo que eu tenho. Olha o que ele falou. Vou vender tudo que eu tenho e vou virar um pastor. Vou virar um profeta, igual ele. E vou deixar só alguma coisa aí para me manter, mas eu vou ser pastor. O pastor veio feliz me contar isso. E eu, na hora que eu ouvi aquilo, fiquei muito mais feliz. Quando eu fui falar para a igreja aquela notícia, irmão, olha o que o homem acabou de dizer. O Espírito Santo falou para mim, diga para ele que eu não chamei ele para isso. Diga para ele que ministério não é para quem quer, é para quem é escolhido. É isso. Sabe? Foi tão impactante para mim que eu tremi, chamei ele, e tive que ter sabedoria para dizer para ele assim, olha, o teu chamado, o teu ministério é contribuir, é ofertar, é semear. Você pode não, deve. Toda a igreja, irmão, eu sempre falo que todos os 5 ministérios, toda a igreja, em certo nível, tem. Toda a igreja, todo irmão na igreja, em certo nível, é um pastor. Porque o trabalho de discipular não é algo que Deus deu para uma pessoa na igreja, é para toda a igreja. Todo mundo tem que fazer discípulo. Todo mundo dentro de uma igreja, em certo nível, é um evangelista. É mandamento, né? Ir de fazer discípulos. Exato. Né? Em certo nível, todos na igreja são evangelistas. Ou não? Sim, todo mundo. O ID por todo mundo não foi para um grupo de pessoas, foi para todos aqueles que se intitulam discípulo de Cristo. Em certo nível, todo mundo é um profeta. Você tem que ter cuidado com as suas palavras. Sim. Tem poder as suas palavras. Em certo nível, todo mundo é um mestre. Porque se todo mundo está aprendendo e ensinando o tempo todo. Então, em certo nível, a igreja... Agora, existe um nível sobrenatural. E nesse nível sobrenatural, eu falei para ele o que o Espírito Santo mandou falar. Deus não te chamou para isso. Ele deu uma tristeza no coração dele na hora. Mas como assim eu queria ser? Pois é. Mas isso aqui não é algo que eu digo eu quero ser. E me torno, porque eu quero ser. Eu sou chamado. E o Senhor não te chamou, mas Ele te chamou para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. E Ele está lá servindo a igreja, prosperando, enriquecendo ainda mais. E uma bênção. Mas quando eu cheguei no hotel, que eu fui dormir, eu fui constrangido pelo Espírito Santo. Chorei muito aquela noite, pelo Espírito Santo mostrar para mim que aquilo que Ele me deu, pessoas dariam tudo para ter. Tem gente que daria a sua casa, seu carro, daria tudo que tem para ter a unção que você tem. E isso não se compra com dinheiro.